amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de liberdade. Liberdade é o poder, inerente à pessoa humana de se determinar a si mesmo, escolhendo, por iniciativa própria e sem coação entre o objeto e o outro, agindo ou não agindo. É um atributo, um privilégio dos seres de natureza racional, pois a escolha supõe um juízo sobre o valor de certo objeto, sua conveniência ou inconveniência. Eis, porque se usa a expressão livre-arbítrio. Os atos livres, procedem da vontade, mas antes devem ter sempre um juízo, o arbítrio da inteligência. São atos, propriamente, ditos, não se confundindo com a vida orgânica e vegetativa entre os seres do mundo físico ou homem, é o único dotado dessa liberdade. O homem é o único, em vegetal e em animal. Os movimentos, das plantas e dos animais são determinados pelas leis, da física e biologia, sendo que o homem está sujeito ao seu corpo, enquanto que a alma racional, escapa desse determinismo. Mas não se deve pensar, que a liberdade do querer seja falta de determinação do querer, pois todo querer livre se determina a um objeto por ele mesmo aceito com prévio conhecimento, acompanhado de deliberação racional, e não como, se dá com os animais, por mero conhecimento sensível, e inclinação instintiva. E há, a autodeterminação consciente num domínio sobre si mesmo, sendo o fato de sermos senhores, de nossos atos, reside essencialmente a liberdade. A consciência de cada um de nós demonstra a liberdade, pois percebemos nitidamente que podemos, julgar o pró e o contra, de determinada ação pela qual, nós decidimos ou recusamos a praticar. Negar a liberdade, toda a ordem moral cai por terra, desaparecendo a responsabilidade, o mérito e o desmérito. Então, o que acontece? Dada, essa imperfeição do ser humano, existindo nela, a inclinação boas e más, pode o homem fazer, mau uso dessa liberdade. Por isso deve ser exercida nos limites de uma ordem estabelecida para assegurar a liberdade, e claro, de todos. Sendo assim, passamos à liberdade psicológica, que, entre aspas, livre-arbítrio, para a liberdade moral, entre aspas, direitos, mas deveres. Já essa ordem provém da lei natural, fundada na lei eterna, isto é, na razão divina ordenada, não ordenará do universo. Entende-se aqui que a lei natural não é no sentido de uma lei física que rege o movimento dos corpos, ou da lei biológica ateniente ao funcionamento dos organismos vivos, mas de uma lei moral
dizendo respeito a atos procedentes da vontade livre do ser humano, né? Pois, né, na vida em sociedade, o homem está sujeito às leis emanadas de quem? Das autoridades competentes. Lei estas que constituem, né, a ordem jurídica positiva, aplicando a determinado caso concreto e, particularmente, a uma lei natural. E iremos estudar profundamente sobre o que vem a ser, né, essa lei natural extremamente importante. E vale, né, dizer que é interessante observar que o homem, em vista da realização de sua própria finalidade, a liberdade não é um poder de fazer cada um, né, o que bem entende, né? Mas a faculdade de cada um cumprir, né, os deveres e exercer os direitos que lhe cabem. Isso é importante do jeito que está hoje, né? Não se trata, pois, né, de um bem supremo e válido por si mesmo, né, como diz as ideologias do século XVIII, mas é um excelso atributo da criatura racional. Entretanto, se mal utilizado, torna-se causa de ruína, né? Ocorre quando a liberdade extravasa os limites dentro dos quais ela é exercida legitimamente, corroendo-se na licenciosidade. É como nós estamos vivendo hoje, né? A lei, né, é a ordenação dos atos humanos para o bem, preservando a liberdade, pois sem ela se destruiria a si mesmo, pois uns poderiam tirar a liberdade dos outros. E aquele que se presume livre, né, pode fazer tudo o que quer, sem a obediência à lei moral, facilmente se torna escravo, né, das suas paixões, perdendo o domínio de si mesmo, né? O melhor, né, dos próprios atos, né? Então, em vista, né, das garantias dos direitos, né, e da liberdade, contar, né, possível violações, formula-se nas constituições modernas, né, preceitos, né, concernentes a várias, né, manifestações da liberdade. Então podemos ver na própria Constituição brasileira, né, aquela liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de ensino, liberdade de expressão, né, do pensamento e, né, economia, etc, etc, né? Então nós vemos isso. E os direitos contidos nas declarações, né, constitucionais nem sempre têm sido, né, instrumento eficaz para proteger as liberdades, né? E isto porque, né, essa declaração tem sido eivada, né, cheia de abstracionismo, como nós já tínhamos visto, né? Do que? De ideologias elaboradas sem levar a devida conta, né, a realidade histórica, né, e a própria ordem natural. É por isso que nós estamos nessa situação, né? Como diz, né, Saint-Exupéry, né, entre aspas, a liberdade, sob a sua forma mais pura, é consentimento numa ordem. Podemos, então, acrescentar que a concepção de liberdade, né, em que se inspiram, né, as referidas declarações, decorrem de uma falsa ideia da absoluta soberania do indivíduo, ou, né, ou seja, né, da não subordinação da razão humana e da vontade humana a uma ordem objetiva,
né, e transcendente. Nisto consiste essencialmente o liberalismo, né, que advoga, né, a liberdade pela liberdade, tirando todo o sentimento, né, teológico da liberdade. Assim, a liberdade, em vez de ser, né, um fim, né, ou um bem, né, que valoriza, né, que surge como um princípio de autovalorização, criando o bem, o objeto que se termina, né? E o que acontece, né? Vamos considerar, né, o bem como um produto da vontade, da mesma forma pela qual a verdade é vista como a conformidade da inteligência, né, com suas próprias ideias, e não como a realidade das coisas. E, né, o que vai acontecer, né? Assim, né, o próprio voluntarismo, né, e relativismo são traços fundamentais, né, da liberdade moderna, né, nascida do influxo do nominalismo, né, negador da ordem natural, né. Então, o que vai acontecer? Nessa perspectiva, o nominalismo, né? O homem cria a verdade das coisas, ele dá o nome, cria a verdade do seu pensamento, né? Dos seus atos. Para, né, aquele filósofo Descartes, né? Não há verdade antes de quem? Do cogito. Sartre, não há bem nem mal antes da decisão, da vontade de cada um. Não há nada. Veja, gente, que é insano, né? Por isso nós estamos nessa situação. E Berdyaev, né, comenta que as democracias modernas nasceram do patos, né, da liberdade, da afirmação dos direitos absolutos de cada homem. Nelas, o poder popular é desprovido de objetivo. Vejam, né, tornando-se assim uma democracia indiferente ao bem e ao mal. E para terminar, né, para evitar esse abuso, delimitar a liberdade pela lei, como já se tem assinalado, né, a liberdade de um determinar, não, um termina onde a liberdade do outro começa. Isso é o básico, né? E que se considera a lei, né, expressão da vontade do povo soberano. O que prevalece é o ditame da maioria, que tanto pode, né, optar pelo bem ou pelo mal. O relativismo, né, liberal, que nega ou ignora os fundamentos metafísicos, né, e éticos da liberdade, opôs-se o Garcia Moreno, né? Garcia Moreno, né? Ele foi presidente mártir do Equador e ele diz: liberdade para tudo e para todos, menos para o mal e para os malfeitores. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? Às vezes desculpa porque eu não tenho muito jeito em fazer gravação, estou começando agora. Mas o mais importante é que você entenda, que você pense, né, reflita. Isso que é o mais básico, né? E depois, mais para frente, vamos ter outros passos. E muito obrigado e até mais.